Fala pessoal, muito boa tarde a todos vocês, sejam todos muito bem-vindos a mais um Radar da Semana. Essa semana aí que se inicia no dia 15, vai até o dia 19 de agosto. Então teremos aí mais uma semana aqui de agosto, de pregão. Antes de mais nada, para quem não me conhece, meu nome é Kaique Stein, sou analista de investimentos credenciado junto à PMEC, faço parte do time de analistas técnicos aqui da Devinvest. Eu vou acompanhar cada um de vocês nesta análise aí, neste radar, do que esperar para essa semana, possibilidades aí de compra, né, para essa semana também, apesar de um mercado um pouco esticado, a gente vai ver no detalhe, ainda existem algumas boas oportunidades que valem a pena tomar aí um risco, tá, no decorrer da semana ou logo de início, tá bom? Então vou rodar aqui a vinheta, você já aproveita para deixar aí o seu joinha, o seu like e também aí nos comentários se você gosta desse conteúdo aqui no canal, se faz sentido para você. Dalton hoje está aproveitando aí o Dia dos Pais com as suas filhas, é claro. Então já desejo também um feliz Dia dos Pais aí para todos os pais que nos acompanham. E o porquê do intuito de vocês comentarem aí é para realmente ver se é relevante. De repente o Dalton, poxa, não pode fazer um dos radares da semana. Faz sentido o Kaique vir aqui fazer mesmo assim ou não? Enfim, deixa aí pra gente saber também se agrega de alguma forma pra vocês, tá bom? Então, vinheta aí na tela, vamos lá. Então, bora lá. Já apareci direto com BIF3 na tela, mas vamos começar pelo Ibovespa. Vamos falar de Ibov, DI, S&P 500, Petrobras, Minério, Vale, Icom, Imob, IEX e MAT. Kaique, não sei o que são. Índice do setor de consumo, imobiliário, energia e materiais. BIF3, INTB3, VBBR3, Tupi3, IGT11 e RAPT4. Esses serão os ativos aí comentados também no nosso radar da semana. Deixa eu tirar eles da tela aí já, para a gente ter um espaço aí mais interessante. Então, Ibovespa fechando aí o último pregão com 2,78% de alta, foi um marubozu de alta aqui no gráfico diário. Gráfico semanal também um marubozu. Kaique, não sei o que é um marubozu, é um candle de força, ele pode ser tanto de alta quanto de baixa, tomado 100% por compradores, se for um candle de alta, ou por vendedores, se for um candle de baixa. No caso aqui é um candle comprador, né? Esse candle branco aqui é um candle comprador, não tem sombra inferior nem superior. Então ele é 100% aí cheio, tá? É um candle cheio mesmo, então muita força que foi apresentada na última semana. Conseguimos superar a máxima deste último topo descendente que tinha aqui para trás. Então nós anulamos a tendência de baixa que vinha sendo apresentada no médio prazo no Ibovespa. Então o que temos agora, Kaique? Uma tendência indefinida, com um viés um pouco mais positivo. Tá? Um pouco não, né? Bem mais positivo na realidade. Tá? Após esse rompimento, a anulação da tendência de baixa, cria-se uma expectativa um pouco maior de alguma possível correção aí nos próximos dias. Pode ser um movimento de baixa em direção à média móvel, pode ser um movimento mais lateral aqui, próximo da resistência, para tentar dar sequência no movimento no decorrer do período. Enfim, o importante é que depois desse longo movimento de alta, a gente tem que ter um pouquinho mais de cautela nas operações de compra no curto prazo, tá? Tem bastante papel realmente bem esticado, até por isso a gente não tem muitas opções aqui para comentar realmente no radar, né? Mas ainda tem algumas, tá bom? De qualquer forma, fica-se uma expectativa aí realmente de alguma possibilidade de correção, não necessariamente no começo da semana. Enquanto a gente não tiver nenhum sinal de baixa, ou seja, a perda da mínima do pregão anterior, gerando um novo sinal de topo, a gente continua alinhado mais para cima. Tá? Então, se nessa semana continuar com mínimas ascendentes, nós teremos provavelmente mais uma semana em alta e mais uma semana apresentando a sequência desse movimento de alta aí, tá bom? Então, bem bacana mesmo aí a última semana com 5,9% de alta. Muito, muito, muito forte aí o que foi apresentado nessas últimas 4 semanas. Falando aqui do DI, vamos lá, começando pelo DI. Na última semana tivemos mais uma queda aqui de 2,56%. Então depois de um candle forte de baixa, outro fechando abaixo da média, só que respeitando essa região de suporte, agora realmente aí
já dando sequência nesse movimento, tá? Um pouquinho mais esticado, já são 3 semanas consecutivas de queda. Próximo nível de suporte fica aqui nessa lateralização com essa região de fundo. Primeira lateralização ali na faixa dos 11,43, então essa primeira região, e depois a região um pouquinho mais abaixo nos 11,16, tá? Então seria basicamente esse o próximo nível de suporte relevante no semanal. Para buscar aquela região, a gente pode até ter alguma apresentação de algum repique aqui, gerando um novo sinal de topo na média, para na sequência dar, né, continuidade no movimento de baixa e na correção que eu estava mencionando lá do gráfico semanal. Seriam esses níveis de preço aqui, tá? Então seria razoável a gente ter algum repique ainda até a média, ou ainda uma lateralização por aqui, para confirmar um pivô de baixa aí na sequência. O fato é que realmente segue mais negativa aí a queda dos juros futuros aqui, tá bom? Pelo menos, perdão, para o F25 aí, tá? Falando agora do S&P 500, deixa eu colocar na tela aqui para vocês. S&P 500 que na última semana, esse aqui eu... Opa, perdão, eu estou com o gráfico do minério. Vamos lá. Agora sim. Na última semana apresentou alta de 3,26%. Um baita de um candle de alta aqui, dando continuidade no movimento de alta e também anulando aquela antiga tendência de baixa. Então voltou para cima do último topo descendente que havia sido apresentado. Voltou aqui para cima, então anulou a tendência de baixa, tá? E não só voltou para cima desse topo, como voltou para cima deste fundo anterior também e confirmou um fechamento lá acima, né? Conseguiu confirmar um fechamento aqui, né? Fechando na sua máxima, inclusive. Então continua também bem alinhado aí para cima, tá? Tá um pouquinho mais esticado, semelhante ao Ibovespa. Então podemos ter aqui também algum tipo de correção, seja ele lateral ou no preço, tentando vir buscar aqui a região da média móvel. Mas o fato é que realmente segue mais positivo aí o cenário também para o mercado americano no curto a médio prazo. No gráfico mensal aqui, ainda dentro de um repique, né? Dentro de um repique, já é o segundo mês aí apresentando um movimento de alta. Como ele ainda não fechou, podemos ter aqui algum respeito na média, deixando uma sombra aqui. Seria basicamente começar a corrigir lá no diário, com o semanal, enfim. Não temos essa sinalização ainda, mas um mês ainda não fechou também. Então, tomar aí um certo cuidado, tá? Não, a gente só sabe se é reversão depois que já acontece, mas precisa realmente aí confirmar um fechamento acima da média para ter realmente uma expectativa ainda maior sobre isso, tá? Então, um certo cuidado aí por enquanto, tá? Acabei mudando aqui sem querer, mas já vou deixar ali no próximo ativo que a gente vai analisar depois aqui dentro, tá? Dando sequência aqui, vamos falar agora de Petrobras, que na última semana, meus amigos, apresentou alta de 11,44%, teve Datacom, teve DataX e o papel subiu 11,44%. Falaram para mim, Kaique, nossa, tá subindo só porque tem Datacom, na sexta-feira esse papel vai despencar, a galera que está comprando aí vai acabar se prejudicando e não sei mais o que. E aí a gente vê na Datacom o papel realmente ali realizando um pouco, né, caindo 2,32%, e na sexta-feira que é a DataX subindo 7%, pessoal. Se pegar desde a abertura, o papel subiu 9% na sexta-feira. Tá? Então, muito forte aqui o papel. Inclusive, arrisco dizer aí que Petrobras, dado o peso, né, dentro do Ibovespa, é o ativo mais forte aqui na nossa bolsa, tá? Olha só, muito, muito, muito forte aí esse movimento que vem sendo apresentado basicamente desde setembro lá de 2021. Teve uma leve lateralização aqui, foi essa correção aqui pelo gráfico semanal, mas segue muito forte aí o papel, né? Gráfico diário, não estava claro também essa entradinha aqui, tá? Realmente só conseguiu pegar quem não saiu nessa perda de mínima, nem nessa segunda, nem nessa segunda aqui, perdão, na verdade, aqui foi a primeira, né? Enfim, ficou difícil falar que aqui foi uma entrada na ponta compradora aí, principalmente para swing trade, tá bom, pessoal? Ainda o ideal seria aguardar aí. O papel não foi tão gentil aí com a gente, para quem tá de fora, para abrir compra de swing trade, tá bom? Semanal, arriscar compra aqui neste momento é um tanto quanto arriscado, dado o longo movimento de alta. Mesmo assim, para quem quiser arriscar,
coloca menos capital, se resolver corrigir aí você aguarda um novo sinal de alta para alocar o restante do capital na operação, tá bom? Mas por enquanto arriscado colocar neste momento, né? Por que, Kaique? Vai devolver tudo? Não, tá, pessoal? Porque se você colocar agora, a sua expectativa é o quê? Que o papel continue subindo, né? Mas já está subindo aí pela primeira, segunda, terceira, quarta semana consecutiva, né? Aqui era um repique que acabou mudando tendência, né? Então, quarta semana consecutiva, você vai querer pelo menos mais 4 para cima. E aí você está exigindo 8, né? Então, deixa o papel aí, ele pode apresentar uma correção e depois aí te entregar 4 de alta, né? Então, tomar um certo cuidado aqui, tá bom? Isso não significa que o papel vai devolver aí tudo que está sendo apresentado. Inclusive, seria o menos provável isso acontecer. Falando agora do minério de ferro. Vamos lá, voltando pro TradingView. FEF, colocando o gráfico semanal aqui, nós tivemos na última semana uma leve queda de 0,5%, dentro ainda de um repique contra a atual tendência de baixa aqui. Uma sinalização de topo, confirma aí um topo descendente, uma sinalização de perda de mínima, perdão, confirma um topo descendente, aumentando a probabilidade de continuidade do movimento de queda a favor da tendência vigente, tá? Então, minério de ferro ainda segue com muita dificuldade para voltar aí para cima da média móvel de 13 períodos aqui, hein? Então, bem ruim aí para quem está interessado em venda, essa perda de mínima seria uma possibilidade. Aí tem suporte nessa região de fundo nos 95 e depois um pouquinho mais abaixo ali nos 89, tá? Então, seriam esses os níveis de suporte aí para o papel, tá? Gerou esse sinal de topo, aumenta realmente a expectativa de buscar um desses dois níveis aí, tá bom? Falando agora aqui de Vale, vamos para Vale aqui, que na última semana apresentou alta de 7,6%, então a Vale já subindo bem mais forte do que o minério, né? Só um momentinho, por favor. Então a Vale já subindo um pouco mais forte aí do que o minério, apresentando essa alta de 7,6%, aumentando a expectativa de tentar buscar a região da média aqui pelo gráfico semanal, mas ainda contra uma tendência de baixa, então dentro de um repique, tá bom? Testou esse nível de preço aí dos R$ 72,00, basicamente, deixou uma sombra, perdeu mínima, expectativa mais negativa por enquanto, tá, pessoal? Enquanto não confirmar um fechamento acima da média, não voltar para cima de nível de resistência ali dos 74,50, né, confirmar um fechamento acima, fica ainda realmente um viés mais negativo. Precisa apresentar algo nesse sentido, o que ainda não está tão claro assim, né? Dado o movimento de alta demorando tanto tempo, né? Ao invés de apresentar movimento forte com apenas 2, 3 candles de alta, né? Ele apresenta 3, 6, 7. Então realmente com bastante dificuldade aí, né? Não está tão forte assim, tá bom? Então tomar um certo cuidado. Eu não vejo possibilidade de compra de swing trade aqui. Teria que ter algum recuo gerando um novo sinal de alta para tentar buscar algo próximo da média do semanal que a gente mencionou, né? Lá perto dos 73,40. Pelo semanal seria a região dos R$ 72,00, tá bom? Falando agora de Icon, índice do setor de consumo na última semana subindo 3%, dando continuidade aqui no repique e muito próximo, muito mesmo, de anular aqui a tendência de baixa no gráfico semanal, no médio prazo. Então só precisa superar essa máxima. Que máxima, Kaique? Os 3.538 pontos, tá? Superou esse nível de preço aqui, apresenta a quebra da tendência de baixa aqui, tecnicamente falando, semelhante ao Ibovespa, tá? Então, realmente a gente viu, inclusive na sexta, né, Magazine subindo forte, Via Varejo também subindo forte, ambas subindo ali mais que 14%, se não me engano, ou próximo disso, né? Então, realmente bem relevante ali o movimento de alta que foi apresentado na última semana para esses papéis. Então, realmente uma expectativa positiva aqui. Gráfico diário apresenta um de baixa, um de alta, um de baixa, um de alta, enfim. Podemos estar tendo aqui uma correção mais lateral, mas mesmo que venha aqui testar a média, gerar um novo sinal de alta, ainda ficaria mais focado na ponta compradora para os ativos que compõem esse setor aí, tá? Então, a própria Magazine, que inclusive a gente passou recomendação de compra de swing trade lá dentro do aplicativo DV Invest na sexta-feira, tá? Magazine, Via Varejo e outros ativos que fazem parte desse setor. Então, pesquisa, dá uma olhadinha quem são esses papéis, veja se faz sentido, se está algo semelhante aqui, tentando pegar a continuidade de um possível movimento de alta.
Falando agora do IMOB, índice imobiliário, na última semana apresentando aqui indefinição, subindo 0,95%, depois de um candle de alta muito forte. Fica ainda uma expectativa de ter a continuidade desse movimento de alta aí, tá? Por que esse candle de indefinição, Kaique? Porque é uma correção aqui no gráfico diário, né? Então a gente consegue visualizar depois de estilingar aqui para cima, ficou mais travado em cima da resistência, né? Algo natural, tá bom? Mas também fica uma expectativa aí de nos próximos dias a gente ter algum novo sinal de alta aqui, tá? Então vejam que apesar de esticado, existe essa expectativa aí mais positiva, tá bom? Então, sem adivinhar o que o mercado vai fazer, tá? A gente segue rastro, a gente segue sinais. Enquanto o Ibovespa não apresentar nenhum sinal contrário, a gente segue mais alinhado para cima. Falando agora do IEX, vamos lá. Índice do setor de energia. Na última semana, também um candle de indefinição que aumenta a probabilidade do próximo ser um candle de alta aqui, tá? Então, mais um setor aí que indica possibilidade de alta para esta semana. Corrigindo aqui, a gente pode iniciar a semana corrigindo mais um pouquinho, tentando buscar a média e gerando um novo sinal de alta na sequência, tá? Inclusive um dos papéis que eu vou comentar aqui é do setor de energia, né? Então ficar de olho aí, tem vários outros papéis que podem de repente apresentar alguma oportunidade no decorrer da semana, tá bom? Então o IEX está bem bonito aí também. IMAT, vamos lá para o IMAT, gráfico semanal, baita candle de alta subindo aí 6% na última semana, né? E a gente viu realmente ali as mineradoras, né, que fazem parte também desse índice, apresentando uma boa semana de alta, testando ali a região da média móvel, voltando para cima desta região de fundo aqui, perdão, voltando para cima da região de fundo, que é uma região de resistência, e pode apresentar alguma dificuldade aqui essa semana, tá? Então, gráfico diário aí, a gente pode ter alguma correção aqui, mas em cima da média, aqui começa a complicar um pouquinho mais, porque vai ficar entre as médias, tá? Inclusive, deixa eu só descer essa aqui, tá? De 78, que a gente usa para o intraday. Vou colocar de 62 aqui. Agora sim, aí. Então, não, se corrigir, vai ficar entre as médias, tá? Mas ainda assim, eu focaria um pouquinho mais na ponta compradora. O movimento vem de maneira limpa aqui. Então, tá bem bonito mesmo aqui essa tentativa de recuperação, tá? Do IMAT. Mas precisaria ter alguma correção aqui para aumentar a expectativa de ter um movimento mais longo, né? Se a gente continua no movimento, em determinado momento ele pode começar a corrigir um pouco mais forte, vir para exatamente o mesmo ponto onde ele poderia corrigir agora e já dar sequência. Enfim, eu aguardaria alguma sinalização nesse sentido para os ativos que compõem este índice aí também, tá bom? Agora vamos lá, falando de BIF3, na última semana apresentou alta de 7,8%, apresentou um novo sinal aqui de fundo, não é ascendente porque perdeu a mínima do fundo anterior, mas é um fundo com força, né? Vem apresentando com força, baita candle de alta aqui, já fechando muito próximo desses topos anteriores, vai criando uma expectativa de poder dar continuidade no movimento. Então a superação dos 14,19 abriria uma possibilidade de compra, jogando um stop aí de proteção ou na volatilidade ou abaixo da média, 13,31. A volatilidade seria 8,37. Então a gente estaria falando aí de um stop posicionado próximo aqui dos 12,99, tá? Também seria uma possibilidade aí. Nessa aspiração de máxima, joga o stop ou abaixo da média ou protegido pela volatilidade em 12,99, tentando pegar a sequência aí e a saída dessa lateralização toda aqui, tá? Então seria algo bem interessante aí, tentar arriscar pelo gráfico semanal, médio a longo prazo e ficar posicionado aí pelo menos 3 a 4 semanas aqui no papel, tá? Então dá para ficar de olho nesse ativo. Próximo papel, INTB. Deixa eu colocar no gráfico diário. Intelbras, na última semana apresentou um processo de correção, testando a região da média móvel. Uma aspiração de máxima apresenta o que? Uma sinalização de fundo ascendente, tá? Então testou a média, superou a máxima aqui, girou sinal de fundo, abriria a possibilidade de compra também. Então a superação dos 28,52 abre a possibilidade de compra, com stop ali abaixo dos 27,51 seria uma possibilidade aqui
de arriscar na ponta compradora e também ficar posicionado aí por 4 a 5 pregões, tá bom? Tentando pegar aí um novo movimento de alta semanal bem alinhado, apresentando aí um movimento de reversão. Então faria sentido aqui tentar pegar a saída desse movimento, tá bom? Bem de início aí mesmo, tá? Próximo papel aqui, Vibra, que na última semana passou a maior parte do tempo ali mais lateral, mas na sexta-feira apresentando um candle de força, fugindo aqui de toda essa lateralização. Então a superação dos 19,22 seria uma possibilidade de compra. Putz, Kaique, mas aí o stop vai ficar longo, né? Aqui realmente teria que colocar na volatilidade, 3,75. Então seria aí um stop basicamente em, vou pegar no detalhe aí para vocês, 18,50, tá? Então seria aqui um stop de proteção em 18,50, que seria já abaixo dessas máximas aqui, tá? Então essa seria uma possibilidade. Compra aqui em cima, na superação da máxima, stop aqui embaixo, tentando pegar aí 2 vezes o tamanho desse stop aqui, né? Então algo próximo aí de 7% de valorização, tá? O que nos levaria próximo desta região de topo aqui, ó, que é o próximo nível de resistência, lá nos R$ 20,67, tá bom? Então tentaria buscar algo próximo desse nível de preço aqui como um objetivo aí nos próximos dias. Falando agora de Tupi, na última semana apresentando um movimento mais lateral, apesar de ter começado um pouco mais forte, o papel pode até corrigir aqui um pouquinho mais, tá, pessoal, para depois gerar um novo sinal de alta. Então se começar corrigindo, ficar de olho aí também para uma possibilidade de compra. Se na segunda-feira já abrir superando essa máxima, qual máxima, Kaique? 26,72, seria uma possibilidade de compra aqui, tá? Aí o stop teria que ficar na volatilidade, 4,20. Então seria aí o stop de proteção aqui um pouquinho mais abaixo daquela mínima, né? Nos 25,60, tá bom? Tentando já pegar aí a continuidade do movimento de alta. Então superação da máxima logo na segunda já seria uma possibilidade aí de compra. Segunda vulgo amanhã, né? Mais conhecido como amanhã. Falando agora de IGIT 11, também apresentando aqui um processo de correção ainda, mesmo que continue mais 1 ou 2 dias, uma aspiração de máxima gerando novo sinal de fundo ascendente, seria uma possibilidade de compra aqui de swing trade no papel. E se já abrir na segunda-feira esperando máxima, também já seria uma possibilidade de compra, superação dos 21,55. O stop também dá para jogar na volatilidade, 3,64. A gente estaria falando de um stop próximo ali dos R$ 20,78. Ah, okay. Posso deixar abaixo da média? A média tende a subir se já abrir superando essa máxima, tá? Mas se quiser deixar abaixo dos 20,68, também seria uma possibilidade aí, tá bom? E por fim, RAPT 4, que vem apresentando um processo aí mais lateral, né, de correção aqui, dado o longo movimento de alta. Deixa eu tirar esse... agora sim. Dado o longo movimento de alta, corrigindo de maneira mais lateral, aqui a compra seria basicamente de rompimento, tá? De pivô de alta. Então, a superação ali dos R$ 11,47 seria essa possibilidade aí de compra, posicionando o stop de proteção abaixo dos 10,88. A gente estaria falando de algo próximo aí de 5% de prejuízo, né, de stop. Então tentaria buscar algo aí pelo menos, né, de 1,5 para 1, ou seja, buscar algo próximo de 7,5% ou 10% aí de retorno, tá bom? O papel no semanal segue bem forte, né, já superou ali a máxima daquele último topo. Então pode dar continuidade aí no movimento de alta também, tá? Então fica aí uma expectativa mais positiva caso apresente aí esse rompimento, mesmo que seja logo na segunda, ou melhor ainda, pessoal, se vier aqui ainda próximo da média e gerar um sinal de fundo ascendente, tá? Também seria uma possibilidade de compra aí no decorrer da semana, perfeito? Então é isso, pessoal, muito obrigado aí pela atenção de todos vocês, espero que tenha sido aí valioso esse conteúdo para vocês de alguma forma, a leitura ali dos índices, do Ibovespa, do mercado americano, de alguns papéis, né, algumas possíveis oportunidades. Fiquem de olho lá dentro do aplicativo DV Invest também, pode de repente aparecer alguma oportunidade que a gente visualizou ali no decorrer da semana, que veio a ser apresentada, algum movimento mais relevante, enfim, fiquem de olho lá dentro. A gente tem passado muitas recomendações mesmo, então pode fazer sentido aí de repente para o teu perfil de investidor, você que gosta aí de operações mais de curto prazo, tá bom? Mais uma vez, um excelente Dia dos Pais aí para todos os pais que nos acompanham
em especial aí pro meu pai. Então, beijão aí, pai. Te amo, muito obrigado aí por tudo, por ser um exemplo para mim e na minha vida, tá bom? E para todos vocês, no geral, que nos acompanham, um grande abraço, um excelente domingo a todos e uma excelente semana aí também, tá bom? Espero aí que seja muito produtiva, de muito trabalho, enfim, muitas conquistas. Nossos Instagrams todos aqui, Dalton, eu, Lucas, fiquem à vontade aí para nos acompanhar lá nas redes sociais também, tá bom? Um abraço para todos vocês e até mais, pessoal. Até amanhã lá no nosso radar às 8h45 já, hein? Tá bom? Um abraço.